me chamo Evelyn Valesca, sou estudante do primeiro ano 6 da Escola João Bento da Costa e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu vou iniciar falando um pouco sobre as dificuldades enfrentadas durante a construção, que foi uma saga de superação marcante por desafios titânicos, como por exemplo o terreno amazônico hostil, com seus planatos e florestas densas, o clima tropical implacável, com calor sufocante e chuvas torrenciais que dificultavam o trabalho e causavam inundações, e a proliferação de doenças tropicais como a malária e a febre amarela, que dizimaram milhares de trabalhadores, muitos deles estrangeiros sem adaptação ao ambiente, resultando em uma mortalidade alarmante. Além disso, a logística de transportar materiais e suprimentos para uma área remota e isolada, o manejo das perigosas corredeiras do Rio Madeira e a necessidade de superar instabilidades financeiras e políticas ao longo das décadas de obras tornaram a empreitada uma das mais complexas e custosas engenharia da época. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré é um tesouro de histórias fascinantes e peculiares. Por exemplo, ela ganhou o apelido de A Maldição do Madeira devido à altíssima mortalidade de trabalhadores com estimativas que, surgindo para cada quilômetro de trilho construído, um operário perdeu a vida. Um fato que chocou a época e gerou lendas sobre assombrações de locais de trabalho. Outra curiosidade é o cemitério dos ingleses em Porto Velho, um local de descanso final para muitos europeus que sucumbiram às doenças tropicais e ao rigor da obra, tornando-se um símbolo pungente do sacrifício humano envolvido. A ferrovia também é famosa por ter sido um dos primeiros grandes projetos de infraestrutura do Brasil a entregar um número tão expressivo de imigrantes de diversas partes do mundo, que trouxe suas culturas e deixaram suas marcas na região. Curiosamente, apesar de ter sido fundamental para o escoamento da borracha, para o desenvolvimento inicial de cidades como Porto Velho e Guajará-Mirim, a ferrovia operou por apenas 50 anos antes de ser gradualmente desativada, transformando-se antes em um gigante adormecimento que hoje guarda memórias em seu traçado e nos edifícios renascentes, muitos dos quais foram transformados em espaços culturais que preservam essa rica história. Bom dia, pessoal. Estamos aqui com o professor Tadeu. Ele vai compartilhar com a gente um pouco do conhecimento dele sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Muito bem. A ideia de construir uma ferrovia no trecho Madeira Mamoré surge por volta ali da metade do século XIX. O Brasil começou a ter uma grande produção de borracha e que precisava exportar para os mercados europeus e norte-americanos. A zona produtora de borracha mais efetiva, mais eficiente, era a zona produtora dos rios Madeira, Mamoré, Guaporé e na Bolívia o Beni e o Madre de Deus. E havia um empecilho, um obstáculo, 22 obstáculos nesse trecho, porque para se chegar do Mamoré ao Madeira era preciso ultrapassar 22 cachoeiras e corredeiras. E isso atrasava muito o frete e a chegada da borracha no continente europeu e também nos Estados Unidos. Foi um general boliviano, presidente da República, chamado Quentin Quevedo, quem primeiro teve a ideia de construir uma ferrovia no trecho encachoeirado dos rios Madeira e Mamoré. Isso foi em 1850, mas a ideia não foi à frente nesse período. Foi preciso chegar na década de 70, onde a Bolívia tinha necessidade de escoar sua produção por esse trecho, porque ela havia perdido o canal de Antofagasta, e aí ela foi atrás da realização dessa obra. Conseguiu financiamento britânico na Bolsa de Londres para construir uma ferrovia com 365 quilômetros, ligando um porto no Mamoré até o porto de Santo Antônio, aqui no Rio Madeira. A Bolívia tentou essa construção 4 vezes. 2 empresas vieram e desistiram, e 2 empresas nem chegaram aqui à nossa região. Tá? Quem comandou essas tentativas de construção foi o coronel americano George Hirsch, que desistiu após o fracasso de uma empresa chamada Pitt Collins. A situação se acalmou de novo, até que lá no Acre,
eclodiu a famosa questão acriana, quando seringueiros brasileiros adentravam o território da Bolívia para conseguir seringa. Isso quase causa uma guerra entre Brasil e Bolívia, a Bolívia com apoio dos Estados Unidos. Foi nesse cenário que a ideia de construir uma ferrovia naquela região voltou à tona. Por quê? Porque para resolver a questão do Acre, o governo brasileiro e o boliviano acordaram que, pelo Tratado de Petrópolis, o Brasil compraria o Acre e, em troca, faria uma ferrovia ligando um porto no Mamoré a um porto no Rio Madeira. Então o Brasil passa a ter o compromisso de construir essa ferrovia. A construção começa em 1907 pela empresa do magnata Percival Farquhar e vai ser concluída em 1912, tá? De 1907 a 1912. A empresa que construiu chamava May Jack Randolph, era anglo-canadense, era contratada por Farquhar para construir a ferrovia. Trouxeram trabalhadores de 52 países para trabalhar aqui na Madeira Mamoré, mas tinha também brasileiros. Não se sabe o número exato, mas fala-se em torno de 15 mil trabalhadores nos 6 anos de construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A obra foi penosa. As doenças, os mosquitos, o ataque de indígenas que não aceitavam que suas terras fossem ocupadas pelos trilhos, os baixos salários, as questões de insalubridade, a alimentação que não era tão adequada, tá? Nós tivemos doenças como o beriberi, que é causado pela carência de grãos de qualidade, proliferando durante a construção. As críticas feitas pela oposição à República do Café com Leite, na época o Brasil era governado por Hermes da Fonseca, que era presidente da República Velha. Então a obra foi difícil. Para tentar resolver alguns desses problemas, o Farquhar construiu um hospital chamado Hospital da Candelária, onde tratavam-se os doentes, construiu a cidade de Porto Velho. Então, a cidade que nós temos hoje, ela foi erguida pela companhia de Farquhar. Ela tinha casas, ela tinha clube, ela tinha hospital, ela tinha fábrica de gelo, fábrica de bolacha, ruas abertas, esgoto, casas muito bem montadas, tá? E, logicamente, ao redor dessa cidade company, que pertencia ao grupo de Farquhar, nasceu o que a gente chamou de município de Porto Velho, tá? Então a Madeira Mamoré, ela é a mãe da cidade de Porto Velho. Então é da Madeira Mamoré que nasce a cidade de Porto Velho, porque o que existia aqui antes era Santo Antônio. Essa região não era tão ocupada, essa região não tinha uma efetiva ocupação. Só que para construir a Madeira Mamoré era preciso começar daqui até o porto do Mamoré. Então transfere a estação inicial para Porto Velho. Daí a origem da cidade, que no dia 2 de outubro vai completar 111 anos. Porto Velho como município, agora dia 2 de outubro, na próxima quinta-feira, completa 111 anos de sua criação, né, de sua fundação. Tudo vinculado à Madeira Mamoré, né? Os vagões da ferrovia, os galpões, a caixa d'água, as obras construídas nos arredores do que foi a estação inicial de Porto Velho. Então, é uma parte muito importante da nossa história. Precisamos preservar essa memória para criar essa identidade, conhecendo. Então, é preciso conhecer para poder cuidar. Tem uma frase que diz assim, ó, conhecer para não deixar apagar. Isso se aplica muito bem na Madeira Mamoré, a nossa lendária ferrovia. A gente queria agradecer ao senhor pelo seu conhecimento, por ter dado essa entrevista. Então, pessoal, foi isso. Obrigada. Obrigado a vocês.